Que coisa maravilhosa, né, amado? Estar na presença de Deus. Tenho certeza que é melhor do que estar assistindo o jogo do Brasil, viu? Quando termina o jogo do Brasil, fica aquela... Se perder, é uma deprê. Se ganhar, a alegria é momentânea. Mas fica aquele vazio. Mas num culto abençoado como esse, não. Você sai daqui dizendo: fiel é meu Deus que prometeu. E a palavra diz que ele nem bate a pestana, né? As pessoas pestanejam, a pessoa não sabe o que é, não bate nem a pestana. Fica 24 horas, a eternidade por eternidade, velando pela sua palavra para se cumprir. Olha que maravilha. E eu estou muito feliz porque muitos estão aqui na Santa Ceia, que eu confesso que eu achei que a igreja ia estar menos gente do que tem hoje, né? Porque o sangue brasileiro é futebol. E a gente fica naquela apreensão, né? Mas aprove a Deus que vocês estivessem aqui. E eu estava hoje e ontem, fui me ligar ontem à noite de preparar uma mensagem e não vinha. E hoje também eu vim para o ensaio de manhã, saí daqui de 1h da tarde, praticamente foi. Cheguei em casa e também a mensagem não veio. Aí eu me lembrei que Vanderlei ia pregar hoje. Aí ele disse que também não veio. Diga, Jesus. E eu esperando que o nosso amado irmão Luciano se estendesse mais, né? Digo, hoje eu vou botar todo mundo para cantar, todo mundo vai pregar, todo mundo vai dar testemunho. E no final dou só a Santa Ceia, tá bom demais. Mas eu ouvi algumas mensagens que os pregadores dizem que quando você prepara a mensagem, não é pãozinho quente que vem do céu, né, amados? Eu não sou muito dessa linha não, mas vamos orar ao nosso Deus, e o Espírito de Deus vai trazer o pãozinho quente para nós. Quem crê? Quantas vezes eu preparei sermões, muitos, e acredito que talvez a maioria deles eu não prego o que preparei, porque você vai deixando o Espírito fluir, ele vai fluindo conforme a necessidade da sua igreja, e ninguém mais do que ele, só ele conhece o que você e eu estamos precisando ouvir. Amém? Então, sem muita, desarrodeios, vamos lá. Está lá em João capítulo 6. E essa mensagem já vai servir para a ceia. Vai ser bom demais, que eu já não vou mais trazer a palavra da Santa Ceia. Essa aqui já é a palavra da Santa Ceia do Senhor. João capítulo 6. A partir do versículo 41. Então diz assim: então os judeus começaram a se queixar dele, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E comentavam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como pode ele dizer: eu desci do céu? Por essa razão Jesus assim respondeu-lhes: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Assim todo aquele que ouve a palavra e dele aprende, vem a mim. Não quer alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, só ele viu o Pai. Em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e estão mortos, e este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que devereis dar pela vida
do mundo é a minha carne. Houve então grande discussão entre os judeus e esbravejavam uns com os outros: como pode este homem dar-nos a comer a sua própria carne? Então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis a vida dentre vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. E aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Essas verdades disse Jesus enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. E muitos, 60, porquanto muitos de seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram: dura essa declaração, quem poderá compreendê-la? Quando Jesus percebeu em seu íntimo que os discípulos estavam murmurando por causa de suas palavras, inquiriu-os: isso vos escandaliza? Até aqui, amados. Espírito de Deus, obrigado. Te louvamos, te agradecemos pela vossa palavra. Porque não precisa pregar, Pai. Não precisa muitas vezes explicar. Porque a vossa palavra, em muitas das passagens, em muitas das suas narrativas, elas são autoexplicáveis. Elas são compreendidas, elas são, Senhor, entendidas pelos aqueles que ouvem e crêem no Senhor. Obrigado, Espírito de Deus. Mesmo assim, pedimos ao Senhor, de forma bem humilde, Pai, ajuda-nos nas nossas fraquezas e fala aos nossos corações. Queremos ouvir o Senhor falar. A tua igreja não veio para cá, Pai, porque aqui não tem nem por outro motivo a não ser ouvir o Senhor falar. Aqui não existe astro nem estrelas. Aqui existe Jesus cristocêntrico, o centro desta igreja, o centro deste ministério e o centro de nossas vidas. Com o agir do Espírito de Deus, todos nós sairemos daqui alimentados pela vossa palavra. Quem crê diz amém. Deixa eu ver se eu tiro um pouquinho desse agudo aqui, irmão. É uma microfonia desagradável aqui o tempo todinho. É chato. Mas nós vamos. Deixa eu baixar aqui, tirar uns agudinhos aqui. Minha voz parece que é meio. Amados, lendo esse texto, precisamos compreender também as passagens anteriores, aonde Jesus, com muita dificuldade, mas através dos seus milagres e seus sinais, alguns reconheceram. E aqui uma página antes diz assim: quando ele acalma o mar, os discípulos dizem: este verdadeiramente é Filho de Deus. Quando Jesus multiplica os pães, eles dizem: verdadeiramente este é um profeta. Em alguns momentos Jesus se apresenta como Messias, desce para engolir, mas eles engolem. Pelos sinais, por tudo aquilo que Jesus falou, que Jesus realizou, e porque as Escrituras apontavam Ele como Messias e o Salvador do mundo. Assim que Jesus nasce, o sacerdote Simeão pega Jesus pelos braços e diz assim: Senhor, pode me levar, tira a vida do teu servo, me recolhe aos teus braços, porque os meus olhos já viram o Salvador do mundo. Agora, quando Jesus tinha acabado de fazer o milagre dos pães,
Jesus envia os discípulos para o outro lado do mar. Enquanto isso, a multidão queria aclamar Jesus logo como rei. Quando ele multiplica os pães e os peixes, a multidão disse: esse é o Messias, esse é o profeta, vamos levantar como nosso rei. Jesus, entendendo que aquilo ali não era do Pai. Irmão, deixa eu dizer uma coisa a vocês: nem toda promoção vem de Deus, viu? Nem toda promoção. Fica aqui para a igreja. Às vezes você está no lugar e alguém lhe faz uma proposta para você ganhar o dobro. Não vá logo de cara não, porque você não consultou aquele que lhe colocou naquele lugar para saber se é hora de você ir. Eu vou dizer por experiência própria, várias vezes quebrei a cara. E quebrei verdadeiramente assim, sabe, irmão? Torando. Porque Deus nos coloca no lugar. E chegam propostas para nós de que parece ser maravilhosa. Não é, Júlia? Mas Provérbios está desde o primeiro capítulo até o último, dizendo assim: há caminhos e há proposta que para o homem parece ser bom, mas o seu fim é caminho de morte, de desprezo, de vergonha, de humilhação. Jesus, quando olhou que a multidão queria aclamar ele rei, disse: opa, manda os discípulos. Ele manda os discípulos, vaza. Os discípulos todos felizes, porque percebeu que a multidão agora estava reconhecendo Jesus como rei dos judeus. Mas não era tempo e nem era esse reinado que Jesus veio para assumir. Estava completamente os discípulos, até os apóstolos, totalmente equivocados. Jesus dá ordem aos discípulos: entra no barco e atravessa, e eu vou despedir a multidão e vou atrás de vocês, vou me encontrar com vocês. Eu disse: não fica não, bora, vaza. Entraram dentro do barco e atravessaram para o outro lado. Jesus foge da multidão e vai para a montanha orar. Amados, você sabe por que a gente quebra a cara? Porque não ora. Sabe por que a gente não acerta? Porque não ora. A intimidade é pouca. O Espírito fala ao meu espírito, mas às vezes a carne está mais elevada, a carne está um pouco mais forte do que o Espírito. Então quando ele fala, eu não escuto. Mas quando eu estou em intimidade com Deus, quando eu estou em intimidade assim com o Espírito de Deus, ele fala e eu e você escuta o Espírito falar. E alguém diz: você é doido, você é doida, você vai falar, você vai fazer isso, você vai desprezar essa proposta. Não é hora de mudar. É um louco, é uma louca. Deixa. O Evangelho é loucura para aqueles que não conhecem. Para aqueles que não têm intimidade é loucura. Mas para aqueles que estão assim com Jesus e com o Espírito Santo, você sabe aonde vai chegar. Glória a Deus, amado. Foi mais ou menos essa mensagem de quarta-feira, não foi? Quem estava aqui? Jesus sai e vai para o monte orar. Quando Jesus atravessa e vai ao encontro dos discípulos, ele percebe que os discípulos estão em sufoco. O barquinho está a pique. O que é que ele faz? Sai caminhando pelas águas para se encontrar com seus amigos. E quando Jesus chega no barco, eu não vou contar a história não, que vocês depois, quando ele chega no barco, ele acalma o vento, acalma as ondas e tudo vira bonança. Quando Jesus chega do outro lado do barco, já está assim de gente querendo ouvir e ver Jesus. Amados, nem sempre aquelas pessoas que estão do seu lado, elas gostam de você. Nem sempre as pessoas que caminham com você, elas acreditam em você. Nem sempre as pessoas que caminham com você lhe respeitam, lhe admiram. E muitos não querem o seu bem. Eu não sou desse de pregar isso não, que isso aqui para mim é a pregação xiita. Aquela que os irmãos matam um ou outro, entendeu? Em nome de Alá. É o mesmo Deus, o mesmo Pai, o mesmo Deus, mas tudo se mata. Os xiitas e os... Qual é o nome do outro, hein? Chega, rapaz, vocês têm que estudar mais, meu amigo. No Oriente Médio lá, os irmãos lá, os muçulmanos, tem dois xiitas e hititas. Quem disse hititas? Olha aí, Naldinho, uma salva de palmas para Naldinho, novo convertido invocadão aí. Amado, deixa eu dizer uma coisa com você, não estou pregando para você ficar olhando para o seu irmão e desconfiar dele não. Até porque relaxe.
Relaxa. É melhor ter um coração bom do que um coração mau. É melhor confiar do que desconfiar. Porque quando você vive com o pé atrás, você não considera ninguém, você não confia em ninguém, você vive sozinho, solitário. E Jesus andando com o traidor do lado, abraçava e dava beijo. Relaxa. Porque o que Deus tem para você, ninguém vai tomar. O que Jesus escreveu para você, você vai viver o que Jesus determinou para você, desde que você permaneça em Cristo. Nessa passagem aqui, você percebe que a multidão chegou para ver Jesus. Jesus olhou assim e disse: ei, mestre, onde você estava, mestre? Passamos a noite toda ali procurando. Os discípulos atravessaram o outro lado, a gente não lhe viu. Não sei quem não lhe viu. Vocês estão aqui atrás de mim, não é pelo que eu sou, mas pelo que eu posso fazer para matar a fome de vocês. Vocês estão aqui porque viu que eu multipliquei pães e peixe para que vocês comam. Aí Jesus agora entra com essa mensagem. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a água viva que sacia a sua sede. Se você não comer da minha carne e não beber o meu sangue, você não tem parte comigo. Irmãos, vamos voltar lá para Gênesis, onde no capítulo 9, o homem só passa a comer animais depois do dilúvio. Até o dilúvio dá a entender que o homem era vegetariano. Deus não fez o homem, Deus não criou o homem para comer os animais não, irmão. Isso foi depois do pecado que começou essa matança. Mas lá em Gênesis 9, o Senhor dá ordem a Noé, depois do dilúvio, quando ele olha para a terra, o Senhor abençoa a terra, abençoa os filhos dele, e diz assim: todo animal que vive será para vocês de alimento a partir de hoje. Mas não comereis do sangue do animal, porque o sangue é vida, e só quem pode dar e tirar a vida é o Senhor. Amém, amados? Então, ora, os judeus daquela época já não comiam algumas carnes, inclusive de porco, porque era carne imunda. Como é agora que o mestre se apresenta dizendo assim: vocês terão que comer a minha carne? Aí você se assombra e diz: oxe, que história é essa? Aí a gente vai virar canibal agora? Dá a entender ou não, igreja? Se Jesus dissesse assim na sua frente. A gente critica os discípulos muitas vezes, mas se Jesus dissesse na minha frente agora, né? Não, Naldo, para que você tenha parte comigo, Naldinho, você vai ter que comer a minha carne e beber meu sangue. Você fazia o quê? O sangue de Jesus tem poder. Ave Maria, cheia de graça, 3 vezes. Sim ou não? Só, amados, que Jesus muitas vezes falava sempre por parábolas e símbolo, que tem toda uma veracidade no reino espiritual, no reino que verdadeiramente existe, que é o reino espiritual eterno. Está aqui uma das coisas que nós fazemos por símbolo. A Igreja Católica há muito tempo, ainda hoje, ela diz que o pão vai se transformar no corpo e o vinho no sangue. Mentira, não existe isso. Isso é depois dos concílios dele lá, que fizeram mais de 1000, eles começaram a botar cada coisa num negocinho, entendeu? Aí para botar medo do povo, aí pronto, aí agora aí é o corpo, viu? E aí agora é o sangue. Não, aí vai continuar sendo pão, comprado lá em Natal. Foi comprado favorito não, dessa vez não. Quem comprou foi Isabel, deve comprar de Natal. Mas o suco de uva eu comprei de favorito, viu, Marcelo? Continua a mesma coisa, os elementos não mudam. O que muda? A minha fé. O que muda em mim? Que Cristo me transformou espiritualmente. Cristo me deu vida espiritualmente. E quando eu me aproximo da Santa Ceia do Senhor, eu sei o que Ele fez na cruz do Calvário. E eu sei que Ele disse para mim, para você: fazei isto todas as vezes em memória de mim. Porque os discípulos se assombraram,
Porque, amado, muitas vezes a gente não para perceber Deus falar. Quantas vezes eu e você nos ajoelhamos assim, irmãos, ó. Obrigado, Pai, pelo dia, pela noite, oh Deus, muito maravilhoso. Pai, aquele negócio que eu estou pedindo faz tempo, Senhor, chega lá que eu não aguento mais. Amém, obrigado. É assim que a gente ora, não é? Mas a gente não para dizer, Senhor, eu não vou falar nada, eu não vou pedir nada, eu não quero abrir a minha boca, eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Sim ou não? Eles não entenderam que a Páscoa que o Senhor determinou lá no Êxodo, quando o Senhor, lá o povo de Israel estava cativo, lá do Egito, Faraó massacrando, e o povo começa a clamar a Deus. Deus ouve a oração do seu povo e manda Moisés libertar. E aí começa a vir todas as pragas, até a 9ª praga, de todo tipo. O rei Faraó, o imperadorzão, endureceu o coração, mas não foi porque ele quis, não, amado. A Bíblia diz, o Senhor disse assim para Moisés: Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó, para que maravilhas e sinais poderosos aconteçam naquele lugar, e ele saiba que eu sou Deus. Muitas vezes a gente não entende o que está passando na minha vida e na tua. A gente sempre pede a Deus para nos tirar do problema, da dificuldade. Ninguém quer, a gente não para, a gente nem confia, igual esses discípulos. Quando Jesus começou a falar, começaram a murmurar, nem parou para esperar Jesus explicar. Por isso que Jesus não explicou. Jesus parece que tinha momento que era pior do que eu, irmão. Um paviozinho desse tamanho. Você assobrando aí ele. Pois é, se não comer da minha carne, tá ferrado. Vai morrer, vai pro inferno e acabou. Se não beber do meu sangue, pior ainda. Vixe, virou vampiro, agora foi. Jesus não podia ter amenizado, tenha calma, meus filhos, tenha calma, não vão embora não, não vão não, eu estou montando um ministério, tenha calma, vocês foram tudo embora, como é que eu vou? Aí fica difícil, né, papai? Desse jeito fica difícil. Eu juntei mil aqui, o Senhor espalhou agora numa hora, rapaz. Não, Jesus endureceu mais a fala, porque não adianta, amados. Tem hora que você fica carregando muita gente no colo, para cima e para baixo, feito um palhaço. O cara, ou a mulher, ou o menino, ou o jovem, não quer nada com Jesus, e fica, vai buscar, vá atrás, vai se perder, você é o culpado, e não sei o que. Eu não vi Jesus indo atrás de ninguém. Eu vi Jesus, quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tire todos os seus gostozinhos aí, todos os seus mimimizinhos, e me siga. Se quiser ir para o céu, senão o inferno está garantido. Mas a gente fica hoje, irmão, com cuidado muito grande. Vá visitar o irmão. Mas rapaz, eu fui 1000 vezes. Vá 11ª, quem sabe dessa vez ele se converte. Aí vai buscar, aí traz, aí ele chega rindo. Ai, amém, Jesus. No outro dia está na onda de novo. Vá buscar o irmão. Ei, quando você for buscar alguém, pergunta a Jesus se é para buscar. Porque às vezes você está gastando energia muito grande com alguém que não quer nada com Jesus. E tem alguém do seu lado doido para que você estenda uma mão, para andar com você pelo resto da sua vida, e você não olha, porque você está focado em alguém que não quer nada com Jesus. Aqui Jesus não pediu licença para ninguém, deu a palavra e disse, quando ficaram todos invocados, que mensagem dura, esse homem é um doido, rapaz, quem já se viu, eu vai morrer na minha carne dele, né? Aí Jesus olhou para os discípulos assim e disse, e vocês querem ir embora também não? Discípulo olha para cá. Aí Pedro, cheio da unção, aquele que tem sede de salvação e de justiça, disse, para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens a palavra de vida eterna. Mas voltando para Êxodo, a mensagem não está preparada, então vai ficar assim, vai lá e volta, sem muito começo, meio e fim, amém? Eu espero que vocês entendam alguma coisa. Se não, peça aí, o Espírito Santo vai explicar. Quando chega o povo de Israel, lá preso, cativo, as 9 pragas, Faraó, todo duro, quem manda sou eu. Você é duro até na hora que Jesus toca em algo que você jamais pensou que ia perder. Anotou isso? Tem pessoas que aqui estão, que vieram na dor, mas na dor, de uma dor tão grande,
que não sabe nem explicar. O desespero, o desengano, aí vieram. Porque Jesus diz assim: você é meu, você é minha, eu lhe escolhi, lhe atraí. Não me importa como você vem, mas você vem. E tem gente que chega só o bagaço, mas chega. Aí Deus diz para Moisés: avisa Faraó, se ele não libertar o meu povo, eu vou tocar naquilo que ele mais ama na terra. Aquilo que ele idolatra é o seu herdeiro, o herdeiro do trono de Faraó, do herdeiro do trono do mundo. Naquela época que mandava era o Egito. Eu vou tocar nele, em todos os primogênitos do Egito. Aí Faraó olhou assim: é difícil, hein? Aqui tem um palácio, meu menino é cercado pelo soldado mais bem preparado do mundo, as lanças toda afiada, o menino dorme, mas os soldados não dormem não, olhando e vigilando. Tá bom. O Senhor diz assim ao povo de Israel: matem um cordeiro de 1 ano, sem defeito, sem ruga, sem falha. Depois de matar esse bezerro, esse novilho, esse cordeiro, você vai pegar o sangue dele, colocar numa bacia e usar um isopo, que era um tipo aqueles, não é bem um pincel, ele falou um pincel. Quem aqui já lavou prato com aquelas buchinhas, irmão, daquelas cabacinhas, irmão? Quem já lavou? Eu sou da cidade, mas já usei aquelas buchinhas compridinhas, viu? É mais ou menos aquilo. Aí você pega aquilo ali, aquele sangue daquele cordeiro, vai colocando, espargindo em todos os umbrais da casa, porque o anjo do juízo, o anjo da morte virá sobre esta terra. E quando o anjo do Senhor vier, a casa que não estiver marcada com o sangue do cordeiro, esta casa será visitada pelo anjo da morte, e todo primogênito morrerá. Por isso que o nome é Páscoa. Páscoa. Passou o anjo da morte por cima da casa daqueles que tinham a marca do cordeiro. Vocês estão entendendo alguma coisa? E o que foi que ele disse com o cordeiro? Prepare o cordeiro e comam em comunhão. Comam com sua família. Se a família for pequena, se junte com outra família, mas que não deixe sobrar nada. Coma todo o cordeiro, porque o anjo da morte virá, mas na casa onde estiverem se alimentando do cordeiro, e que o sangue estiver espargido nas portas e nos umbrais, o anjo da morte passará por cima, e nenhum dos seus filhos serão atingidos com a morte. Vocês já estão entendendo? Porque Jesus diz assim: eu sou a verdadeira comida, eu sou a verdadeira bebida. A Páscoa lá no Egito simbolizava quem? Apontava para quem? Para o verdadeiro Cordeiro de Deus, que viria tirar o pecado do mundo, que eu e você iríamos comer a sua carne e beber o seu sangue para uma vida eterna com Ele. Glória a Deus, amados. Vocês estão entendendo ou não? Por isso que a palavra de Deus, ela volta a dizer: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento da minha palavra. Se aqueles homens conhecessem a Escritura, saberia do que Jesus estava falando. E é o que nós hoje sofremos. As pessoas preferem a comida fast food. Eu vou ligar a televisão que vai estar um pregadorzão invocado, pregando. O Espírito está dizendo assim: não te chamei para comer comida pronta de fast food. Eu te chamei para ter um particular com você. Enquanto eu converso com você, a comida está fervendo. Enquanto eu converso com você, eu estou preparando a verdadeira comida e a verdadeira bebida que você tem que comer e beber. Vocês estão entendendo, amado? Jesus estava dizendo nada mais, nada menos, igreja, do que as Escrituras já apontavam para ele, o Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo. Ora, uma ovelha, um animal, o sangue desse animal evitou que a morte passasse e destruísse os filhos de Israel.
Porque muita gente diz assim, não, porque Deus, olha, veja como Deus gosta do povo hebreu. A morte veio e matou só os filhos dos egípcios, não matou os filhos dos hebreus. Você está enganado, irmão. Jesus não tem filho predileto, Jesus tem filho. Para Jesus tanto faz, hebreu, gentil, grego, brasileiro, africano, índio, indiano. Para Jesus não, porque Ele criou todos, ama a todos e quer ver todos salvos. Vocês estão entendendo, amado? Porque eu fui hebreu, fosse lá e não pintasse não matasse o cordeiro não, e não colocasse o sangue simbolizando o cordeiro que viria. Não comesse a carne do cordeiro não, para ver, morria ali, durinho. E quem sabe se não morreram, irmão, porque tem alguns israelitas que o bichinho é meio teimoso, assim como nós. A palavra de Deus está dizendo, o caminho é por aqui. Diz, mas o rua é por aqui, meu filho, mas o caminho é por aqui. Mas o rua é por aqui, quem manda em mim sou eu. E quando eu aceitei Jesus, foi para ser livre, não foi para depender de ninguém, nem ser mandado por ninguém. Então meu caminho é por aqui. Tem gente que é assim, amados. A palavra está dizendo, eu sou o pão da vida, e aquele que vem em mim jamais terá fome, aquele que crê em mim jamais terá sede. Algum de vocês provaram desse Jesus, amém? Você, quando ouve a palavra e você regozija com aquela palavra, você se alegra com aquela palavra, amado, você passa a semana alimentado pela palavra que você ouviu. Porque quem é a palavra, a não ser o Logos de Deus? Quem é o Logos de Deus se não é o Cristo, o verbo que se fez carne? Vocês estão entendendo, amado? Agora eu estou fazendo esse negócio porque veio na cabeça. Logos, o verbo que se fez carne. Para quê, irmão? Para que eu e você pudéssemos nos alimentar dele. Pastor, e como é que eu me alimento? Esperar Jesus vir para comer ele? Não, irmão. É simbólico. Está aqui, irmão. Quer se fartar, se encher, ficar assim empanturrado e dizer, como eu estou abastecido, saciado. Aqui a palavra. Não tenha preguiça, abra. Desliga o Zap, desligue o Facebook, desliga a televisão e corra para cá. Que você vai ficar saciado e cada vez mais dizendo, Senhor, que maravilha, como o Senhor é lindo, como o Senhor é lindo, estou cheio de Ti, obrigado. E quando você está cheio de Deus, você transborda, e as pessoas olham para você e dizem, ei, tem algo diferente em você. Você vai dizer, eu estou cheio de Deus, alimentado da palavra de Deus. E alguém vai olhar para você e vai dizer assim, me dê um pouquinho que eu estou morrendo de fome. Ou você não percebeu ainda que muitas vezes as pessoas do seu lado estão mortos de fome. Mas não é fome de pizza, não é fome de uma lasanha, não, é fome de Deus. Corre para um lado, pensa que vai preencher, corre para o outro, pensa que vai preencher, e faz assim, faz assado, e faz sonhos, e cai, e se decepciona, e no final não é nada, é falta do alimento espiritual, do pão que desceu do céu. Amém, amados? Vocês estão entendendo alguma coisa? Não? Amados, preste atenção uma coisa. O bom é que Jesus está falando sempre aqui em crer. A gente troca, sempre a gente troca Raquel e Isaac. E o herdeiro que está aí já está ouvindo a palavra. A gente sempre troca. A verdadeira moeda, o verdadeiro passe livre para estar na presença do Todo-Poderoso. Nós sempre queremos, Nilson, fazer, porque a gente acha que fazendo agrada a Deus. É mentira, pastor? Não. As nossas boas obras estão sempre diante do Senhor e elas serão contabilizadas para recebermos os galardões que estão preparados para mim e para você. A palavra de Deus diz que as nossas obras serão provadas no fogo. Se ela for de palha, ela queima. Se for de madeira, ela queima, não sobra nada.
Mas se a minha e a tua obra for feita de ouro e prata, e quanto mais o fogo joga nela, mais puro e mais belo ela fica. Amém, amados? Então, Jesus está dizendo assim, olha, de fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Se eu e você, amados, vivemos um evangelho, pensando aqui que é Reginaldo, só aqui na terra, rapaz, eu aceitei Jesus, para Jesus melhorar a minha vida, porque está difícil, irmão, está difícil, e eu ouvi dizer que se aceitar Jesus, a minha vida será transformada, Deus vai cuidar de mim, eu vou viver muito próspero, muito rico. Você está errado, meu filho, vai procurar um centro de macumba que é melhor. Quem sabe você faça uns trabalhos lá e o cão lhe ajude. Mas a promessa de Jesus é: se você crê em mim, você tem vida eterna em mim. E naquele último dia, naquele dia, melhor dizendo, eu o ressuscitarei. A gente não tem ideia do que é ser ressuscitado. A gente não tem ideia, nunca parou talvez para pensar que alguns corpos que viveram há 3.000 anos, 2.000 anos, 100 anos, 1.000 anos, um dia ouvirão a voz do Senhor dizendo assim: terra, mar e fogo, traga o corpo do meu servo fulano de tal. E ele vai aparecer. Agora o negócio mais maravilhoso não é só esse, é em questão de segundos, milésimos de segundo, em abrir e piscar dos olhos, esse corpo vai vir, também será imediatamente transformado no corpo semelhante ao de Jesus. Parou para pensar, dá o nó no juiz assim, de você ficar doido. Mas não dá não. Pense e medite no poder de Deus, que você vai ficar assim: Senhor, me perdoa, eu sou tão fraquinho que eu ainda duvidei, eu ainda estou em 2 caminhos, em 2 pensamentos. Senhor, tem misericórdia, que eu sou muito limitado, eu sou muito fraco. Aí você vai ver que os seus problemas diminuem quando você começa a pensar em quem é o seu Deus. Você fica assim: meu Deus, se ele tem poder para trazer os corpos, quantos bilhões e trilhões de pessoas já morreu, Jesus, lá de Adão para cá, hein? Faça as contas aí. E quando Jesus ainda vai vir, irmão. Você não sabe se é hoje, amanhã, daqui a 10 anos, 20 anos, 100 anos, não sei. Jesus está dizendo assim, que no dia que eu der a ordem, todos os corpos, todos os elementos darão conta, e os corpos serão formados diante de mim. E o mais glorioso transformarei num corpo semelhante ao meu. Oi, que maravilha. Pessoal, pastor, o senhor vai voar com asa? Digo, só se for tu, eu não. Tu vai ter asa? Não. Como é que tu vai voar? Digo, ei, a Bíblia diz que Jesus disse assim: todo aquele que o Pai atraiu a mim, vocês estão entendendo aí a jogada? Não, atraiu para mim, irmão. Então quando você está cheio de Deus, mesmo que alguns morram, não tem problema. Quando aquele disser, chegou a hora, e os anjos enfileirados começaram a tocar a trombeta, eita, a Bíblia diz que aqueles que morreram ouvirão o toque primeiro dos que estão vivos. Será se Deus é invocado, irmão? Os que morreram ouvirão primeiro o Senhor chamando eles, dizendo: é a hora, é a hora. E os que estão vivos, pastor, serão num piscar de olhos transformados, e serão atraídos pela glória de Deus. Não se preocupe não, quem tiver medo de altura assim como eu, não se preocupe, não vai ter não. Primeiro que a gente vai estar olhando para baixo. Fazer o que, irmão? Olhando para baixo. Quando o Senhor nos chamar, e o toque da trombeta, e o céu se romper, e Jesus descer em grande glória, e o coral de anjos, miríade de anjos, você vai perder tempo para olhar para trás? Não, mas os seus olhos estão atraídos para o seu amado. A glória, a Shekinah de Deus vai. Quem crê, dê um glória. Quem não crê, fica caladinho aí. Vou beber uma água que essa deu sede. Vou parar porque hoje eu estou fastioso, viu, irmão? Pregar pouco. Esse negócio de pregar 1 hora, 1h30, irmão, assim está se invocando já. Isso aqui é porque já vai para a ceia, já vai começar a nascer direto. Ele diz assim, ó: todo aquele, 54, todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna.
Porque Deus deu ordem para os hebreus, ou o povo daquela época de Noé, não comer sangue. Porque sangue é vida. Eu e você não podemos tirar a vida de ninguém, a não ser aquele que dá a vida. Esse sim pode tirar a vida. Mas também porque Jesus disse assim: todo aquele que beber o meu sangue tem vida eterna. Amado, o ser humano ele pode estar perfeito com seus órgãos, perfeito, coração funcionando, rim funcionando, fígado funcionando, baço, e bote lá todas as outras coisas mais. Mas se não tiver sangue, não serve para nada. Os bancos de sangue aí vivem todo dia na propaganda na televisão. Venha doar o sangue, venha doar a vida, venha doar a vida, venha doar a vida, venha doar a vida, venha doar a vida. Porque a medicina ela é limitada. Se você não der o seu sangue, pode estar tudo funcionando, mas se ele não tiver a quantidade de sangue mínima suficiente, ele morre. E não é obrigado a secar não, irmão. Se ele tiver uma quantidade mínima, ele morre. Aí Jesus diz assim: se você beber o meu sangue, você tem vida eterna, e naquele dia eu ressuscitarei. Jesus estava falando de algo espiritual, e eu tenho cansado de falar aqui. Não se iluda, a matéria não é tão real como o espírito. A matéria, o que eu vejo, o que você vê, o que é palpável, o que é dimensionado, ele é finito e fadado a se acabar. Mas o que eu não vejo, o que você não vê, e o que Jesus estava falando para os seus discípulos, ele estava falando em nível espiritual. Muitas vezes a gente se aproxima de Jesus e eu o tempo todo trazendo um material para Jesus. Jesus, minha filha, meu filho, abandona esse negócio, larga de ser besta, larga de ser tão mesquinho e tão pequeno, porque o que eu tenho para ti é algo infinitamente melhor. Amado, tudo que é perecível, tudo que é palpável, você se alegra por algum tempo, amado. Pode comprar o carro mais caro, aquela Lamborghini de 2,5 milhões lá, que é aquele Ike Batista, que foi dormir, o oitavo homem mais rico do mundo, conheceu o homem, amanheceu o homem mais pobre do mundo, ainda da presa, e arrancaram a peruca dele, que ele gastou não sei quantos milhões, foi preso sem peruca, que aquilo ali foi humilhação. Deixava a peruca do rapaz, primeiro que ele não ia comer a peruca e nem ia se enfocar com aquela peruca, que não dava, irmão. Depois a polícia, só de malvado, arrancou a peruca de milhões do cara, o cara ficou igual um velhinho, que eu nem acreditei que era ele. Lá vai Ike Batista preso, o bichinho. Digo, não é aquele bonitão que apareceu lá em Jô Soares. Pois é, eu não sei quantos bilhões, não sei quantos trilhões, uma casa não sei de onde, um navio não sei de onde. Daqui a 3 anos, Jô Soares, eu vou ser o homem mais rico do mundo. Deus olhou assim, aí a Bíblia diz que a esses nécios e insensatos, Deus ri dele. Se ri deles, coitado, inocente. Não sabe que amanhã ele vai amanhecer mais pobre do que Ari, lá da Zona Norte, coitadinho. Nem sabe que Ari não deve, e ele deve. Vocês estão entendendo, não? Está lá a Lamborghini dele, 2 milhões, e o iate 3 milhões para vender. Ninguém nem comprou. Os caras estão até com medo. Vai que aí tem droga e eu levo uma cadeia por causa desse infeliz. Vocês estão entendendo que o que Jesus fala sempre ao meu coração e ao teu, não tem nada a ver com essas coisas terrenas, passageiras, pequenas, que ele lhe dá agora. Pessoas que são viciadas em bênçãos materiais, irmão, é igual um viciado em crack. Você dá uma dosezinha a ele agora, Nilson, dá uma casa, ele usa a casa, daqui a pouco está um abuso da casa, amaldiçoando a casa. Daqui a pouco ele quer um carro, aí dá um carro, é um viciado em droga. Agora, aquele que come a comida espiritual e aquele que bebe água, é o sangue espiritual do Senhor. Você pode estar lisinho, mas você anda assim, ó. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vive em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo para mim.
Amém, amado? Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Você vai dizer, pastor, isso não é verdade. Rapaz, eu sou a prova viva disso, rapaz. Precisa ir muito longe, não, eu sou a prova viva disso, rapaz. Eu tinha algumas coisinhas. Hoje eu não tenho nada. Tem a casa que eu moro emprestada que meu irmão me deu. Mas eu digo a você sem medo de errar, senão não estaria aqui, que eu não sou besta, então voltaria para minhas vaquejadas, que lá é bom também. Mas eu estou aqui, sabe por que eu não sou besta? Eu provei da comida espiritual e da bebida espiritual, e ninguém vai arrancar de mim, porque eu estou saciado de Deus até o tutano. Amém, amados? Então, para não esticar mais, vamos encerrar a conversa agora? Espírito de Deus, obrigado pela tua palavra. Eu creio, Senhor, que cada um dos teus filhos entenderam a palavra. Eu quero crer, Pai, que essa palavra foi quentinha do céu, porque não foi preparada, mas foi preparada por Ti, Espírito de Deus, e a Tua igreja entendeu, e a Tua igreja sairá daqui, Senhor, sabendo quem eles são no Senhor. Pai, iremos agora ceiar, e esses elementos, eles entenderão que é simbólico, mas é verdadeiro e poderoso para transformar as nossas vidas, e nos alimentar e nos fortificar no Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Os que creem, diz amém, dá uma salva de palmas para Jesus. Irmãos.